Depois de ouvir a pessoa, você identificou qual é a situação pela qual ela está passando e em qual área ela está desejando ter crescimento. Agora é a hora da gente suprir qualquer lacuna que exista de informação na vida da pessoa, ou seja, é hora de ensinar, buscar os fundamentos bíblicos para ajudar a pessoa a crescer. E esse é outro componente do planejamento espiritual. Então a primeira parte é a gente ouvir, a gente perguntar, a gente querer entender o que se passa no coração da pessoa. Agora é a hora onde a gente vai transmitir para a pessoa. E isso pode ser feito junto com a pessoa. Nós não precisamos ser toda a fonte de ensino. Mas é a hora onde a gente vai transmitir as informações que a pessoa precisa para de fato fazer progresso espiritual. A gente ainda está nessa fase de planejamento. A gente está buscando entender o problema e a gente está buscando fazer um plano para que a pessoa possa lidar com o problema ou ela possa suprir alguma lacuna na sua vida. Alguns de vocês podem já estar ansiosos nesse momento, porque a gente está se perguntando, mas e o pecado? O que a gente faz quando o pecado acontecer? Bem, nada disso até aqui envolve necessariamente um pecado. Pode envolver uma fraqueza, uma área onde a gente deve crescer para sermos mais semelhantes com Jesus, mas não necessariamente um pecado. Se surge um pecado, irmãos, então a gente para um pouquinho o ciclo PDCA, o ciclo de planejar, desenvolver, conferir e ajustar, e a gente lida com o pecado. E a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas lidar com o pecado não é o feijão com arroz dos relacionamentos de discipulado. Pecado, você pode imaginar que seja como apagar um incêndio. E todos nós vamos ter incêndios na nossa vida. Mas a gente não quer ficar apagando incêndio o tempo todo. A gente quer desenvolver a saúde das árvores, da floresta, da nossa vida espiritual, para que a gente não fique tendo problemas o tempo todo e não fique correndo atrás de ajudar uns aos outros a só resolver problemas. A gente quer ajudar uns aos outros a terem os olhos fixos em Jesus, para que nesse caminhar com os olhos fitos nele, a gente possa obter dele a ajuda de que a gente precisa para ir lidando com nossos pecados. E a gente se focaliza em ajudar uns aos outros a crescermos, a termos mais maturidade, a termos mais ferramentas para que a gente possa continuar num ciclo de crescimento contínuo. E a gente vai falar mais adiante sobre o que fazer quando surge pecado e como lidar com o pecado, tá bom? Mas, por enquanto, nós estamos falando sobre um ciclo de desenvolvimento que tem como foco Jesus e que é um processo de muita esperança, onde nós acreditamos que nós podemos ser melhor do que já somos e a gente quer perseguir esse crescimento espiritual. Então, por exemplo, depois de ouvir a pessoa no primeiro encontro, você pode ter identificado junto com ela que ela quer crescer em mansidão, por exemplo. Bem, quando a gente vai ensinar algo para uma pessoa, nós precisamos ensinar 3 pontos para ela. Nós precisamos ensinar o que é essa coisa, por que a gente deveria buscar isso e como a gente vai buscar essa coisa. Então, por exemplo, digamos que alguém queira crescer em compaixão. O que é compaixão? Você pode usar um dicionário, ou uma enciclopédia, ou uma bíblia de referência para buscar passagens que falam sobre a compaixão bíblica. Por exemplo, você pode ir para um site como biblia.com.br ou então usar um site que tem ferramentas em inglês como biblestudytools.com ou ainda comprar uma Bíblia Thompson ou um dicionário como alguns que existem online, ou o dicionário Vine, que é um dicionário muito bom. E aí você vai para essas ferramentas e você pesquisa passagens que falam sobre compaixão. Na Bíblia Thompson, por exemplo, digamos que você tenha uma passagem sobre compaixão em mente, quando Jesus olhou para as pessoas e as viu como ovelhas sem pastor. Você pode ir na Bíblia Thompson, nessa passagem que você já sabe que fala de compaixão, e aí a Bíblia Thompson vai te dar uma cadeia de outros versículos que falam sobre o mesmo tema. E aí você pode pesquisar outros versículos que você ainda não conheça, para que você tenha mais material para, junto com a pessoa, estudar sobre o que é compaixão, como as pessoas na Bíblia mostraram esse conceito para nós. E então a gente supre essa lacuna do que é a compaixão. Então o que define de que trata certo assunto? Ele descreve o conceito bíblico. E aqui, novamente, ler várias escrituras ajuda a definir e aprofundar esse entendimento.
Então, depois de definir o que, a gente agora vai pensar sobre o porquê. Por que a gente deveria crescer em certa área? Digamos que alguém esteja querendo ser mais disciplinado, ter mais autocontrole, por exemplo. Por que ter mais autocontrole? Vamos ler aqui, por exemplo, em Tito 1, Tito 2, dos versículos 1 ao 5. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Então aqui a gente falou sobre ser moderado, sobre ser prudente. Mas olha como termina aqui no versículo 5. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então essa última parte aqui do versículo dá o porquê. Por que a gente deveria ser prudente? Por que a gente deveria ser moderado? Em outras palavras, por que crescer em autocontrole? Para que ter disciplina? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a gente saiba se controlar em público, em diversas áreas da nossa vida. A última parte aqui mostra esse porquê. Em Tito capítulo 2, continuando no versículo 8, Paulo diz: use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Outro porquê. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Por quê? Para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então essa escritura daqui nos dá várias razões de por que a gente deveria crescer em autocontrole, em disciplina. E se eu não fizer minha cama, qual é o problema, afinal de contas? E se eu não for organizado com meus compromissos? Qual é o problema de chegar atrasado nas coisas? Bem, se você estiver lá na igreja cantando hinos, adorando a Deus, mas sua vida não estiver em ordem, então você vai tornar o seu cristianismo não atraente para pessoas. Você vai colocar um obstáculo na vida de outras pessoas para que elas busquem a Deus. Esse é o porquê. Essas escrituras então nos dão vários porquês. Outras escrituras não nos dão os porquês e a gente precisa buscar esses porquês na palavra de Deus em outros lugares e às vezes até no senso comum. Depois de falar do porquê, a gente precisa chegar no como. A gente definiu o que é certo assunto, a gente está falando de por que buscar certo assunto, mas agora a gente precisa dar o passo a passo, como chegar lá. Essa, em geral, é a parte mais difícil, porque a Bíblia, ela muitas vezes não entra nos pormenores dos métodos ou das estratégias. Ela nos dá os princípios gerais e ela confia, Deus espera de nós que a gente tenha amor suficiente à palavra de Deus, que a gente entenda, que a gente busque, que a gente imite uns aos outros, para que a gente ache os comos crescer em diversas áreas. Infelizmente ou felizmente, a gente acha poucos versículos na Bíblia que dizem: quando você quiser ser disciplinado, não aperte o botão adiar no seu despertador. Mas aqui nessa escritura de Tito, felizmente, a gente vê um como poderoso. Aqui no versículo 11 de Tito capítulo 2, a Bíblia fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo está respondendo essa pergunta. O que vai nos ajudar a dizer não às paixões mundanas e a viver de forma justa e sensata? Bem, Paulo diz aqui, a graça de Deus vai nos ajudar. Focalizar no fato de que Deus nos ama, de que Deus nos perdoa, de que Deus está do nosso lado. E também o que vai nos ajudar é ter a expectativa de que Jesus vai voltar. Viver com esse pensamento de que a qualquer momento minha vida pode acabar, porque Jesus pode voltar. Em outras palavras, ter a expectativa do que nós ainda vamos experimentar e a lembrança do que nós já experimentamos. Essas duas coisas podem nos ajudar a dizer não às paixões mundanas.
Muitas vezes as Escrituras nos dão o como, claramente, e a gente precisa explorar isso daí. Muitas vezes as Escrituras não nos dão o como, claramente, e aí a gente precisa usar nossa imaginação para ver como os personagens da Bíblia viveram, que exemplos que eles nos dão, ou ainda tirar das nossas próprias experiências, áreas em que Deus já nos ajudou a crescer, ou então coisas que nós já vimos outras pessoas experimentarem ou fazerem para que elas crescessem. Por exemplo, como crescer em humildade? Por exemplo, alguém diz, eu quero ser menos arrogante, eu quero ter vitórias nessa área da minha vida. Bem, a gente pode pensar na vida de Jesus, como ele foi capaz de lavar os pés de outras pessoas, como ele foi capaz de receber tantos nãos, como ele conseguiu perseverar junto a pessoas com o coração tão endurecido. Bem, a gente vê Jesus passando muito tempo com Deus. A gente vê Jesus entregando e construindo uma confiança em Deus. Não só do que Deus poderia fazer, mas uma confiança de que Jesus era querido para Deus. E quando a gente se sente amado com Deus, quando a gente está confiante do amor que Deus tem por nós, isso torna mais fácil a gente se humilhar diante das pessoas. Sabe, todos nós deveríamos ter alguns assuntos sobre os quais a gente consegue ensinar uns aos outros. Quando eu era cristão novo, na minha Bíblia, eu fui montando uma concordância bíblica. Alegria, pureza, fé, a missão e diversos outros assuntos. À medida em que eu lia a Bíblia e eu ia achando passagens que se encaixavam com minhas categorias, eu ia colocando a referência daquela passagem no fundo da minha Bíblia. E isso me ajudava, quando eu estava em estudos bíblicos ou aconselhando pessoas, a ter escrituras que eu poderia usar para ajudar pessoas. Então eu quero encorajar você a fazer isso também, a desenvolver a sua própria concordância bíblica, para que você vá crescendo na sua capacidade, na sua habilidade de ensinar para as pessoas a respeito de diversos assuntos. Na apostila que vocês vão receber junto com esses vídeos, existem diversas escrituras sobre alguns assuntos básicos que a gente sempre precisa ensinar uns aos outros, que você também pode utilizar. Sabe, assuntos como fé, como graça, gratidão, obediência, pureza, evangelismo. E essas coisas deveriam realmente estar na ponta da nossa língua, porque são assuntos universais que sempre estão aparecendo na vida uns dos outros. Também no Manual do Discípulo que nós usamos na igreja, existem diversos estudos de segmento que nós poderíamos usar e que são muito úteis quando a gente quer se valer de escrituras para ajudar uns aos outros.